Em nosso estudo de hoje, a lição 5 do livro Roteiro tem por título Nos Círculos da Matéria. Superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne, o espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria, a qual, a seu turno, é simplesmente o conjunto das vidas inferiores, suscetível de ser examinado por nossa capacidade de apreciação. Em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada, dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos, irradiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve na expansão para a imortalidade gloriosa. E o homem é um gênio divino em aperfeiçoamento ou um anjo nascitúrio, no grande império das existências microscópicas em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Em torno dele tudo é movimento, transformação e renovação. No seio multifário da natureza, em que se agita, tudo se modifica no embate turbilionário das energias que lhe favorecem a experiência e a ascensão. Embora a ordem dominante dos elementos infinitesimais, tudo aí se desfaz e refaz incessantemente, oferecendo ao espírito fases importantes de materialização e desmaterialização dentro de leis sistemáticas que funcionam em igualdade de condições para todos. Mas, além dos elementos químicos analisados entre o hidrogênio e o urânio, que se agrupam no planeta através de infinitas combinações, jazem as linhas de força do mundo subatômico, gerada pelos potenciais elétricos e magnéticos que presidem a todos os fenômenos da vida. E por trás dessas linhas positivas, neutras ou negativas que constituem a matéria, verdadeira aglomeração de sistemas solares microscópicos e de nebulosas infinitesimais, permanece o pensamento que tudo cria, renova e destrói para refazer. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza e recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou estagnação conforme imaginamos. A história da criação do livro de Moisés, idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente perante o cosmos. Faz-se a luz, determinou a divina vontade, e a luz se fez sobre as trevas. Por nossa vez, cada dia proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos, faça-se o destino, e a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações, manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo a pensamos. O estudo de hoje, ele vem trazer assim, uma reflexão, em primeiro lugar, em cima da primeira parte do livro dos Espíritos, para a gente entender que a trindade espírita seria Deus, Espírito e Matéria. Aí você vai ver assim, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, com alguns atributos, se ele não tivesse esses atributos, não seria Deus. Então é onipotente, onisciente, onipresente, né? Tem aqueles atributos que vão caracterizar o Pai. Depois, espírito. O que é espírito? Espírito foi criado por Deus, é o princípio inteligente do universo, e ele começa de um ponto, dali é só progresso, é para frente o tempo todo. Pode até acontecer que ele estagne durante algum tempo, mas retroagir jamais, é sempre progressivo. É a matéria. A matéria foi criada por Deus como um instrumento para que o espírito se utilize para a sua evolução. Então, a matéria, sim, ela pode sofrer destruição o tempo todo, porque, na verdade, a lei de destruição lá do Livro dos Espíritos é uma lei moral, ela nos explica que na natureza nada se cria, tudo se transforma, como já dizia o Lavoisier lá na Revolução Francesa, que inclusive também foi guilhotinado, também, esse grande cientista durante a Revolução Francesa. Mas o que acontece? Tem a diferença de Deus, Espírito e matéria. O Ebony hoje ele vem dizer para a gente no final do texto que um dia, como diz lá na Gênesis escrita por Moisés no Velho Testamento,
que Deus determinou, faça-se a luz, e a luz se fez sobre as trevas. E ele vem dizer para a gente que nós, como filhos, criaturas de Deus, a gente faz o tempo todo o seguinte: faça-se o destino. Enquanto Deus fez a luz, a gente está fazendo o destino, mas o destino vai depender das nossas ideias, atitudes, palavras e atos. Ele vem dizer também para a gente que, enquanto a gente estiver nessa jornada evolutiva, a gente entra na matéria e sai da matéria, entra na matéria e sai da matéria. E quanto mais evoluídos o espírito vai ficando, os espíritos vão ficando, o que acontece? Os corpos são menos densos. Os corpos não vão ter mais essa densidade toda que o nosso tem, e nem as doenças, as vicissitudes, né, como diz muito na doutrina espírita essa palavra vicissitude, não vai ter mais isso. Eles até falam que os corpos no futuro, eles ficam até como corpos fluidos. O que é o fluido? O fluido está do líquido para o gasoso. Quando chega no sólido já não é mais fluido. Ele vai ser fluido quando ele tem a capacidade de se adequar ao local. Você pega um copinho quadrado e coloca a água dentro, ela vai ficar. Você pega o redondo, ele vai ficar também. Ele vai tomar aquela forma ali. Ele é fluido, ele pode ser manipulado com facilidade. Isso aqui não pode ser manipulado. Até a pele aqui, ela parece um pouco fluida assim, deve você parar para pensar nesse ponto, né? Mas o osso não. Entendeu? Então o nosso corpo não, o nosso corpo foge dessa parte fluida. Nós temos uma parte fluida dentro do corpo também. Então o que acontece? Eles dizem que conforme a gente for evoluindo, como espírito, a nossa alimentação vai mudar, os nossos gostos, nossos gestos, nossos atos vão se modificar, e os corpos que a gente tiver que usar lá para frente também serão modificados. Por enquanto, tem até uma pergunta que é feita no Livro dos Espíritos que é interessante. Ele fala assim: a alimentação que a gente tem hoje é muito grosseira para os espíritos mais evoluídos, e o que eles comem lá não satisfaria nem um pouquinho a gente aqui. A gente vai ficar sentindo falta aqui do feijão com arroz, da proteína da carne, que eles não têm mais necessidade da proteína da carne também. Para até essas informações, quem quiser estudar a doutrina espírita, né? As revistas espíritas trazem informações bastante interessantes, mais notadamente a de 1858, 1859, 1860, porque elas trazem detalhes sobre vida em planetas superiores ao nosso. Júpiter, eles dizem que é o planeta mais evoluído moralmente aqui do Sistema Solar. Mas voltando para cá, ele começa a colocar para a gente hoje, nesse livro, Roteiro, que está se mostrando até agora um livro muito interessante, que nós vamos tendo esses corpos e que o homem aqui na Terra é um gênio divino em aperfeiçoamento, é um gênio criado por Deus que está em aperfeiçoamento, ou é um anjo nascitura. Nós somos aqui todos, vamos colocar aqui, os gametas dos anjos ainda. Se a gente for colocar a mão nas costas aqui, como fez uma companheira nossa uma vez, ninguém tem asa nascendo ainda, mas um dia todos nós aqui seremos anjos dentro da linguagem do Evangelho, porque nós estamos num processo evolutivo. E, pegando a parte final do nosso estudo, a gente vai lembrar aqui, é a vida que nos traz aquilo que dela reclamamos. Aquele que já conseguiu chegar ao ponto de entender o que é Deus, a dificuldade que a gente tem para compreender Deus, que nós somos criaturas de Deus, e agora depende de cada um de nós, a gente dentro do livre-arbítrio que está sendo concedido para a gente, porque tem um momento até que fala para a gente, nós estamos sim subordinados a um monte de leis aqui, né? As leis de Deus, a gente não consegue, por isso mesmo somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos, e encontramos vitória, derrota ou estagnação conforme imaginamos. Mas tem um outro parágrafo aqui que ele vem falar sobre isso, que a gente nós somos escravos naturais das ordenações superiores, mas somos também legítimos senhor das potências menores. Então, a partir do momento que a gente descobre isso, fala, então está nas minhas mãos agora eu fazer todo o esforço possível a me adequar, me transformar por dentro, aprender a ser uma pessoa que respeita todo ser humano, que perdoa as ofensas que chegam até a gente, que daqui a pouco chega um momento em que a gente, além de sofrer a ofensa e perdoar, a gente também vai se colocar para ajudar e vai chegar ao ponto do Cristo. Perdoa porque eles não sabem o que fazem.
Esse é o processo natural evolutivo de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.